Qual é o assunto? Preconceito linguístico. Você pode explicar essa matéria? Eu não tô entendendo. Meu Deus, eu não estudei nada para essa prova. Eu não tô nem preocupada. Nossa, como vocês conseguem não se preocupar com nada? Mas posso ensinar se vocês quiserem. Ai, amiga, seria ótimo. Bom, a prova de amanhã é sobre preconceito linguístico. Olha aqui, eu não tenho e nunca tive preconceito com nada, nem ninguém. Preconceito de quê? Eu vou ter de virar preconceituosa? Claro que não, né? Não sejam apedeutas. AP o quê? Apedeuta. Apedeuta é ignorante. Ei, e aí? Nós vamos no futebol de noite? Credo, esse cara é um baita apedeuta. Aff, parece um favelado. Credo, Lívia. Af, digo eu. Isso porque não são preconceituosas. E o que foi que acabaram de fazer? Vocês gostam de ser chamadas de ignorantes ou faveladas? Não podemos nos referir às pessoas desse modo, até porque, além de falta de respeito ao próximo, chamar alguém de favelado não é politicamente correto. Eu explico mais tarde, porque tem a ver com preconceito. Ah, e vocês foram muito preconceituosos com esse funcionário. E ele é tão legal. Ele pode até ser legal, mas é burro. Olha aí, Juju, isso é preconceito, viu? Segundo a nossa amiga Laura. Mas é. Você sabia que preconceito pode dar cadeia? O quê? Imagina. Pois é. Então comecem a respeitar as pessoas. E principalmente, o modo como elas se expressam. Essas variações são chamadas de variações linguísticas e não podem ser consideradas como preconceituosas. O próprio nome diz. Trata-se de uma variação, uma mudança. Imagine se todas as pessoas falassem do mesmo modo. Juju, olha ali quem chegou. Nossa, amiga, é ele. Meninas, foco! Peço que reflitam a respeito do seguinte. Abre aspas. O certo é falar assim porque se escreve assim. Uma língua deve obedecer às regras, mas ela está em constante mudança. Fecha aspas. Ah, entendi. Agora faz sentido. Pois é. Para quem achou que tinha de virar preconceituosa, acabaram de virar. O preconceito é quando temos um conceito ou uma opinião formados antecipadamente, sem conhecer os fatos ou, no caso, as variações linguísticas, e já sairmos criticando por aí, assim como fizeram com o funcionário da lanchonete. Mas a professora falou que nem todos os gramáticos aceitam essas variações. São aqueles gramáticos certinhos, né? São comentários vindos daquilo que é chamado gramática cheia de regras, não é? Eu acho um saco. Tá aí, pensando bem. Tenho preconceito. E é por regras. Isso pode? O certo é dizer gramática normativa. Ou seja, há regras, normas, mas o indivíduo deve ser livre para expressar seus pensamentos e emoções. Veja alguns autores importantes que falam sobre o assunto. João Ribeiro afirma que, abre aspas, falar diferente não é falar errado, fecha aspas. Por exemplo, quando falamos de modo caipira, muitos consideram como uma maneira inculta. Não valorizam as variedades culturais brasileiras. Eita, caipirada! Dá pra ver isso nas novelas, livros, diálogos, nas histórias em quadrinhos. Veja o caso do personagem Chico Bento, por exemplo, quando diz: "Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que não fiz?" E a professora responde: "Claro que não, Chico." E o Chico responde: "Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje." Ele fala engraçado. Isso, então, é uma variação linguística? Engraçado não, um exemplo de variação linguística. Em outras palavras, quando você não obedece às regras da gramática certinha, para muitos você cometeu uma variação. Daí se fala diferente, vindo tal do preconceito que muitos dizem. Tem ainda outro autor bastante polêmico, que fala sobre isso. Seu nome é Marco Bagno. Vocês conhecem? Não. Esse autor orienta os professores a despertar a curiosidade de nós, alunos, quanto ao uso da linguagem verbal. Por exemplo, pelos chamados caipiras, o que os faz refletir sobre o preconceito que as diferenças causam. Ah, agora lembrei. O cara é fera mesmo. Esse é dos meus. Então, se eu usar uma regra errada na prova... Bem, vamos lá. Você vai perder nota, porque prova é prova e gramática utilizada nela é a normativa. Para finalizar e para refletir, o gramático Evanildo Bechara afirma: é preciso ser poliglota na própria língua. Pronto, acho que sou isso. Eu adoro misturar gírias com a tal da norma culta.